Cristo a todos. Nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre as 7 festas e o calendário profético de Deus. Está lá em Levítico 23. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então, a palavra festas quer dizer moed, né? A raiz lá da palavra é moed. São 7 festas anuais, são festas solenes, são santas convocações, né? E esse termo moed quer dizer estações, tempos, né? Tempos determinados. Então, são convocações de Deus para uma assembleia sagrada. São regidas pelas fases da lua e estavam associadas às colheitas, né? Então, que objetivos tinham essas festas no Antigo Testamento? Tinha um objetivo econômico, sociocultural, biológico, ambiental e o principal que a gente vai abordar, fazer um estudo, é sobre o sentido espiritual profético dessas festas, né? Então, que tempos essas festas representam? Que tempos determinados são esses? São sombras do plano de Deus e representam a obra salvadora de Jesus. Jesus está estampado aqui, irmãos, nessas festas, né? A gente vai fazer um estudo delas, hoje é só esse panorama geral, certo? Então, são sombras do plano de Deus e representam a obra salvadora de Jesus. E apontam para Cristo e apontam para a igreja, né? E apontam também para os tempos futuros, né? O tempo lá no Novo Testamento, né? Que alcança o seu ápice lá no livro de Apocalipse, né? Então, são representadas através de 2 cronologias. Essas festas são representadas em 2 cronologias. Nós veremos nos estudos. A cronologia de Cristo e a cronologia da igreja. Certo? As festas aconteciam em 3 ciclos. Eram 3 na primavera, Páscoa, Asmos e Primícias na primavera. Essas 3 festas se associam à primeira vinda de Cristo. Uma das festas era no início do verão, que é Pentecostes, a festa de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, né? E as outras 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculos, acontecia no outono. E aí elas representam a segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, esse calendário, esse é o calendário profético de Deus. Aqui está todo o plano de Deus, tudo que Ele pensou, tudo que Ele estabeleceu na mente dele para executar, Ele nos deu lá na antiga aliança, foi dada aqui através de Moisés, em forma de sombra, de figura, né? Teve a sua representação para ele lá no contexto original, no contexto do povo de Israel, mas apontando, né, para esse calendário profético dos nossos dias, nos últimos dias que estamos vivendo. Então, para entender, irmãos, esse ciclo das festas, tendo por base essa cronologia de Cristo e a cronologia da igreja, nós temos que entender primeiro o que é a igreja. O que é a igreja? Né? A igreja é um mistério que o Senhor revelou para Paulo.
né, na sua plenitude, que ele revelou para ele, que é o mistério que estava oculto nos séculos, que foi revelado, é o mistério do corpo de Cristo, que agora não existem mais judeus e gentios, agora existe uma única família em um único corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, né? Então, se não entendermos esse mistério das duas casas de Israel, como que, da onde que veio todo o desenrolar das duas casas de Israel, a casa de Israel e a casa de Judá, se a gente não entender esse plano até ele desembocar lá no mistério revelado de Paulo, nós não vamos compreender esse ciclo profético das 7 festas. E a outra coisa que é importante entender, irmãos, que essas coisas, elas são chaves para o entendimento de profecias, chave para o entendimento dos livros proféticos, dos livros de Daniel, dos profetas, de Apocalipse, principalmente, né? Que o Apocalipse é uma compilação de tudo. Então, assim, entender as 7 festas, entender as duas casas de Israel, o mistério dessas duas casas, que é a união de judeus e gentios em Cristo, e entender a transição das alianças, como que se deu a transição da primeira aliança para a nova aliança. Então, para entender o contexto geral das Escrituras, tem que ter essas 3 chaves: as festas, entender o sentido profético das 7 festas, entender o mistério das duas casas de Israel, casa de Judá e casa de Israel, que é judeus e gentios, e entender como se deu a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Então vamos aqui para as festas. A Páscoa. A Páscoa, ela é bem conhecida, né? A Páscoa, ela significa o quê? A redenção, a morte do Cordeiro de Deus, a morte e ressurreição de Cristo na cruz para salvar a humanidade da morte eterna. Então, isso que significa a Páscoa. Em outros vídeos nós vamos estudar detalhadamente cada uma das 7 festas, certo? Hoje é só o panorama. Então, a Páscoa representa a redenção, né, a nossa redenção, e representa a morte do Cordeiro de Deus. A próxima festa, a festa dos pães asmos. E aí, nós vamos ler aqui um texto que está lá em primeira Epístola de Coríntios, capítulo 5, 7 e 8. Diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, essa festa, essa segunda festa dos asmos, dos pães asmos, tem esse sentido do sepultamento de Jesus. Ela é junta com essa outra festa da Páscoa. Ela é um dia seguinte após essa festa da Páscoa. Então, ela não existe sem essa. A festa dos asmos não existe sem a da Páscoa. Porque aqui o cordeiro é morto, e aí é morto para quê? Para tirar o pecado. Que aí o fermento representa o quê? O mal, a maldade, o pecado. Então, pães asmos é pão sem fermento, pão sem pecado. Então, aqui Jesus morre, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, né? Então, representa aí o sepultamento de Jesus. E aqui pra gente, pra igreja, é o quê? A nova criatura, a nova criação em Deus, né? E aí a próxima festa então assim, a festa dos pães asmos era a festa associada à Páscoa, durava 7 dias. O fermento é um símbolo do pecado, que é removido na morte, né? Na morte, no caso do cordeiro pascal, que é Cristo. A próxima festa, a festa das primícias, era uma festa do início das colheitas, sendo as primeiras oferecidas a Deus. As primeiras o quê? As primícias, né? Por isso que é primícias, porque são os primeiros frutos, né, do início da colheita, que eram oferecidos a Deus. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, sendo ele as primícias para Deus. Então, Cristo, as primícias aqui representam a ressurreição de Cristo. Cristo, ele é as primícias dos que dormem, né? Então, se o cabeça ressuscitou, o corpo também vai ressuscitar. Que corpo? O corpo de Cristo, né? Todos aqueles que têm fé em Jesus e guardam seus mandamentos, esses vão ressuscitar, né? Tem os seus nomes escritos no livro da vida. Então, a próxima festa aí é a festa de Pentecostes. E aí é celebrada 50 dias após a Páscoa. Comemorava o final da grande colheita. Simbolizava revestimento de poder. E foi quando o Espírito Santo, né, envio do Espírito Santo. Foi quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, dando poder aos cristãos, né, para espalhar a palavra pelo mundo, né? Então, isso é o significado da festa de Pentecostes. Essa segunda colheita, se a gente pode falar, né? A segunda colheita. O envio do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, em Atos 2, faz menção que o Espírito Santo é dado. O Espírito Santo é que é o penhor, né? É o selo da promessa. Ele é a prova de que nós fomos comprados. O Senhor ressuscitou e enviou o seu Espírito. Essa é a prova de que nós agora somos nova criatura, que esse Espírito Santo agora habita em nós. E nós agora somos esses frutos para Deus. Agora nós temos que frutificar, porque agora nós somos morada desse Espírito Santo. E é Ele quem frutifica em nós, através das nossas vidas, né? Essa é a festa de Pentecostes. E aí a festa seguinte é a festa das trombetas. As trombetas eram tocadas para reunir e preparar o povo em arrependimento para o dia da expiação. Então, a festa das trombetas, elas faziam essa menção de anunciação e chamamento, né, para algo muito importante que iria acontecer. Né, que no caso aqui está tudo se referindo, essas trombetas, no tempo profético, da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja. É essa anunciação e esse chamamento para esses grandes eventos que vão acontecer, né? A ressurreição dos mortos, né? Que é a primeira ressurreição, a única ressurreição dos santos que há, né? Ao mesmo tempo da ressurreição, aí o arrebatamento dos que estão vivos, né, como Paulo diz, e isso tudo vai ser o quê? Um encontro nos ares. Quando Cristo descer nas nuvens no céu, ele vem já com os seus anjos, né,
a palavra diz os seus santos anjos. Por quê? Porque são esses anjos que vão fazer o quê? A colheita. São esses anjos que vão nos arrebatar. Nós seremos, os mortos vão ressuscitarão incorruptíveis, né? E aí os que estiverem vivos serão, num momento, num piscar de olhos, serão transformados. O que é no piscar de olhos? A transformação. A transformação vai ser num momento, no piscar de olhos. E aí todos se juntam e vão se reunir nos ares com Cristo, que veio com os seus santos anjos, né? Os seus anjos vão fazer essa colheita, e aí a gente se encontra nos ares, e aí nós descemos para reinar com Cristo, né? E tudo isso fala da vinda, as trombetas, faz toda essa anunciação, e esse chamamento para a vinda e para o arrebatamento de Jesus. A vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, né? E aí, preparando tudo para quê? Para a próxima festa, que é o dia da expiação. A expiação era a reunião que acontecia da expiação do pecado. Era quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, né, com o pecado do povo expiado. Essa era a festa da expiação. Era o dia da expiação, ou o dia do perdão, ou do jejum, que é o Yom Kippur, né? É o dia de arrependimento e confissão do pecado. O povo aguardava a aprovação do sumo sacerdote por parte de Deus. Cristo é o sumo sacerdote que virá arrebatar a igreja aprovada e levar a sua noiva para as bodas, né? Que é a próxima festa, a festa dos tabernáculos, né? Então, o dia da expiação é esse dia da saída do sumo sacerdote, do Santo dos Santos, para tornar manifesta ali a expiação, né? E aí, a próxima festa é a dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas ou das colheitas, né? A festa de Sucote, simboliza as cabanas quando o povo habitou em tendas no deserto, e representa também o sábado do descanso eterno, né? Das colheitas finais e das bodas do Cordeiro com a sua igreja. Então é aqui na festa dos tabernáculos onde acontece o quê? As bodas do Cordeiro, né? E tem lá em Apocalipse, vai fazer menção de quê? Da Nova Jerusalém, né? Então, irmãos, essa é assim uma visão bem panorâmica, bem geral das festas. Mas o que é importante que fique bem consolidado? Para quem são essas festas, irmãos? É só para os judeus, era só para o Antigo Testamento? De forma alguma, né? Tudo tem um sentido profético. Por que 7 festas? Por que 7 dias? Por que Deus criou o mundo em 7 dias? Ele é o Todo-Poderoso, ele não precisava criar o mundo em 7 dias. Ele está falando conosco no capítulo 1 de Gênesis, na criação, quando ele fala que criou o mundo em 7 dias. E em 6 dias, no 7º ele descansa. Isso não é por acaso, né? O Senhor está falando para a gente ali na criação. O 7º dia, o 7º do descanso. Há um descanso restante para o povo de Deus, né? Isso vai ser falado durante a Bíblia. E aí diz aqui, para quem é tudo isso? É para só os judeus? Não, de forma nenhuma. Não é nem para o judeu e nem o cristão. Cristão no sentido da palavra do cristianismo como religião. Não é você se intitular de cristão porque você é afeto ao cristianismo. Estou falando da religião institucionalizada, é cristianismo. Quando eu falo de judaísmo e cristianismo, é o cristianismo institucionalizado. Não é disso que
que eu estou falando aqui, o alvo dessas festas, o alvo de tudo isso, do calendário profético de Deus, é do mistério revelado, que Cristo revelou para Paulo, né? Somos nós, o corpo de Cristo. Romanos 2:29 diz que judeu, quem é judeu? Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra. E cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Lá em 1 Coríntios 7:19 diz que a circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também nada é. Mas o que é que vale? O que vale é guardar os mandamentos de Deus, né? Lá em Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Em Gálatas 6:15 e 16 diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aqueles que andam por essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então é esse o mistério, irmãos. O ser nova criatura. Amém?